Bom, obrigado por ter topado. A gente, no iniciozinho do Redes Cordiais, eu acho que talvez tenha sido 2019, quando que você foi atacado logo depois do episódio da Bienal, que você foi atacado com aquela hashtag Paz contra Felipe Neto? Foi 2019 ou 2020? Não, foi 19, 20 já Foi estava na 19? pandemia, foi 2019, foi quando rolou a Bienal, né? Quando o Crivella tentou censurar lá o gibi e a gente fez aquela ação, foi 2019. E a gente estava começando o Redes Cordiais, eu me lembro que alguém conectou a gente com o Felipe, eu não me lembro exatamente quem foi, e a gente conectou ele com a Agência Lupa, a Natália Leal, diretora da Lupa, está aqui na plateia também, e a Lupa, na época, fez uma checagem mostrando que era uma fake news o que estava atribuindo ao Felipe, que ele tinha incentivado um ataque à escola, uma escola de Campinas, Sim. e a gente. E ele ativou na sequência, tendo o link da checagem, ele ativou os lovers dele e virou a hashtag com paz com Felipe Neto, né? Você lembra disso? Lembro. E aquilo acabou. E ali na prática a gente colocou. E ali naquele episódio a gente colocou na prática, o Felipe colocou na prática, uma das estratégias de você virar crises, né? Você ter alguém repondo os fatos, né? No caso ali a Lupa foi fundamental, e ele ativou a comunidade dele e conseguiu sair daquela crise. E você ali já estava no processo de transformação interna, né, Felipe? De despertar muito para coisas que você sempre intuía, mas você é mais e mais ganhando consciência sobre a importância de você ter uma responsabilidade com essa legião enorme de gente que te segue e de como você se coloca nas redes. E eu queria te perguntar, começar nosso papo te perguntando o que é o que é exercer uma influência responsável e como que você tenta construir isso dia a dia, né? Considerando que a gente não tem uma chavezinha que a gente aperta assim, agora você é responsável e da noite para o dia você muda. É uma coisa que é um trabalho em progresso, né? Cara, bom, eu acho que a maioria das pessoas, tirando algumas exceções, elas acham que são responsáveis, né? Elas não se colocam na posição de sou um irresponsável, vou fazer o que eu quiser. Alguns fazem isso, mas são poucos. Então, as pessoas acham que são. E o maior problema, na minha visão, assim, na minha concepção, é a arrogância da juventude. A gente, quando é jovem, principalmente quando recebe algum nível de status ou poder, a gente tende a subir numa arrogância muito grande. Eu comecei a fazer sucesso no YouTube com 22 anos. E isso, para mim, já era muito pouco, porque eu era um menino, sabe? Não só em termos de idade, mas em termos de cabeça. E lidar com aquilo, com aquele status, né, com tudo aquilo que aconteceu com tão pouca idade, foi difícil. E a gente cria essa arrogância da juventude, que é achar que tem todas as respostas. Principalmente quando a gente é ensinado por alguém que a gente dá muito valor, seja uma mãe, um pai, um tio, uma tia, que a gente idealiza como herói. Eu, por ter crescido numa família conservadora e ter tido como referência pessoas que eram extremamente anti-Lula, anti-PT e anti-esquerda, eu cresci com aquela convicção absoluta de que a esquerda é demoníaca, perversa, quer destruir tudo, família, lar, tradição e etc. Até eu conseguir reverter isso, o processo de você conseguir virar as chaves dentro da sua cabeça para descobrir que tudo aquilo que você foi ensinado é errado, é um processo muito difícil. A maioria das pessoas nem sequer passa por esse processo porque não tem a curiosidade de ir lá se informar sobre o assunto. Então, 2019 foi um ano especial, foi o primeiro ano em que eu abertamente entrei em confronto de maneira pública, na imprensa e tudo, com uma entidade política muito forte, que era o Crivella, na época, prefeito do Rio de Janeiro, na época, que tentou censurar aquele livro, aquela revista, e eu entrei, de fato, em confronto com ele. Eu já vinha numa desconstrução bem grande em relação a pautas de esquerda, mas aquilo me impulsionou mais ainda para pesquisar, estudar. Eu lembro que foi justamente nesse período aí que eu fui pesquisar a fundo quem eram os grandes autores de esquerda, o que eles diziam, o que eles pensavam, e aquilo ajudou ainda mais na transformação. Mas é um processo difícil e é um processo que não dá para a gente exigir que todo mundo passe, né? Porque é um processo de muita leitura, por exemplo, livros que não são baratos,
acesso a conteúdos que não são fáceis de chegar. Então, acho que é fundamental para que as pessoas, mais gente passe por esse processo, entre a questão da responsabilidade dos influenciadores. Então, onde reside para mim essa responsabilidade? É você o tempo inteiro lembrar para quem te assiste que você não é o dono da resposta. Então, quando eu estou criando um vídeo, quando eu estou fazendo um Reels, quando eu estou... Qualquer coisa que eu faça, se você perguntar para as pessoas que me assistem, fala assim, o Felipe fica dando o tempo inteiro certezas ou ele fica falando para vocês pesquisarem? A pessoa vai responder na mesma hora. O Felipe sempre, o tempo inteiro, repete que você não tem que acreditar no que ele está falando, porque ele não é especialista de nada. Minha especialidade é comunicação. Se eu estiver falando de comunicação, eu vou falar como alguém que entende. Fora isso, eu estou dando orelhada, eu estou falando de alguma coisa que eu li, e eu o tempo inteiro falo para as pessoas, não confia no que eu estou falando, pesquisa isso que eu estou falando. E o tempo inteiro boto link, coloco fonte, falo para as pessoas lerem tal livro. Então, eu acho que a responsabilidade do influenciador passa muito pela necessidade de falar o tempo todo para aquelas pessoas que seguem que você não é o dono da razão. E incentivar essas pessoas a buscarem cada vez mais informação e conhecimento. Não é todo mundo que faz isso, mas eu sempre tento alertar para esse tema, sempre que encontro, inclusive, outros influenciadores. Quando a gente fala em influência responsável, para muita gente é como se o influenciador ganhasse um selo ali e a partir daquele selo ele vai ser um anjo de candura e ele não vai brigar, ele não vai errar em nenhum momento. E isso é uma coisa que nós mesmos, nos workshops que a gente organiza, a gente sempre fala, olha, não é porque você participou de um workshop nosso que você vai entrar de um jeito e você vai automaticamente sair do outro. Você se sente cobrado quando alguém fala assim, pô, mas que responsabilidade é essa, tá aí você brigando na rede? Porque você segue sendo um ser humano, né? Você segue reagindo, você segue, às vezes, errando. Como é que você lida com isso? Bom, em primeiro lugar, errar é impossível, né, se isentar do erro. Assim, não tem como a gente viver uma vida de constantes publicações, constantes opiniões, constantes manifestações e achar que vai sempre acertar. Não vai. Não importa quem você seja, você vai cometer equívocos. Então, a primeira coisa é saber que isso vai acontecer, ter a humildade de ir lá e consertar a cagada que você fez, tá? Isso foi algo também que a vida foi me ensinando, a internet foi me ensinando. Hoje em dia, eu sempre que encontro qualquer coisa que eu tenha feito equivocada, eu vou lá e corrijo aquilo. E não tenho vergonha também de apontar coisas equivocadas que eu encontre, até mesmo dentro de pessoa, ali, né, dentro do ambiente da nossa luta contra esse reacionarismo doentio. Ontem, inclusive, houve uma publicação que começou a viralizar horrores, mostrando que o Carlos Bolsonaro tinha feito uma foto segurando um buquê de flores e uma arma minutos depois da notícia da morte da Marielle, e que ele tinha feito isso debochando e tudo mais. Isso é uma fake news, já foi inclusive checado pelos veículos, e eu fui lá e avisei ao perfil, cara, isso não é verdade, isso é uma desinformação, a gente não pode se rebaixar ao que eles são. Ao mesmo tempo que nós não podemos nos rebaixar ao lado dos fascistas, nós também não podemos acreditar que dá para vencer o fascismo com flores, né? A gente não vai derrotar essa expressão que é a cadela do fascismo que está sempre no cio, a gente não vence entregando flores para as pessoas. Então, eu tenho esse discurso e gosto de repetir isso, que é importante a gente separar o que é o discurso de ódio e o que é o post com raiva. São duas coisas completamente distintas. O discurso de ódio, obviamente, sempre vai vir carregado de raiva, mas nem toda raiva é inválida. Nem toda manifestação emocional que venha sabe, do nosso âmago, nem toda ela é inválida. A gente não pode acreditar que a vida vai ser o que as pessoas tentaram fazer agora do Threads, lá do nova rede social lá da Meta. Vamos transformar isso num lugar de positividade. Não é assim que a vida é, gente. Se eu encontrar algum lugar onde só exista positividade, eu vou sair desse lugar em 5 minutos. Então, a gente não tem que ir nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A gente precisa encontrar sempre o meio termo, né? O meio termo de bom convívio, onde a gente possa ser contundente, sim, mas sem cair para o discurso de ódio. O discurso de ódio que sempre vai ser tentando vitimizar aquelas pessoas vulneráveis, sempre vai ser tentando estabelecer o que é o discurso da maioria, tentando estabelecer um padrão de normalidade,
e subjugar aqueles que já passam aí séculos tentando, né, enfrentar essas grandes maiorias. Então, assim, a gente precisa, como sociedade, aceitar as manifestações que são carregadas de sentimento, mas, ao mesmo tempo, saber identificar quando aquilo passou do ponto e virou um discurso de ódio. Então, é um trabalho constante de aprendizado, sabe? Não dá para a gente simplesmente criar uma cartilha e falar, olha, essa cartilha aqui define exatamente o que pode e o que não pode publicar, ou qual é o tom que a sua mensagem tem que ter. A gente pode orientar, a gente pode, né, ensinar, a gente pode aprender, mas não dá para criar padrões de comportamento, porque isso é impossível. Qual foi a pior crise que você já passou nas suas redes sociais? Cara, eu acho que foi quando a família Bolsonaro tentou me associar com corrupção de menores. Foi o momento mais sensível que eu passei na minha vida, porque ali tudo que eles estavam buscando não era de fato a condenação, que eles sabiam que era impossível me condenar por corrupção de menores, por motivos óbvios, né? Mas eles queriam as manchetes. Você não precisa condenar alguém para destruir a vida de uma pessoa. E a extrema-direita sabe disso muito bem. O MBL sabe disso muito bem. Não é à toa que o MBL tenta o tempo inteiro criar narrativas de desinformação planejadas para tentar arruinar a vida de alguém, como eles tentaram fazer com o padre Júlio Lancelotti, como eles tentaram fazer com a própria Marielle pós-mortem, ou seja, depois dela, do já falecimento, tentaram aniquilar a reputação dela. Não precisa provar nada, basta que você repita muitas vezes aquele velho discurso de Goebbels, né? E se você repetir muitas vezes, as pessoas vão acreditar. Então, quando a família Bolsonaro começou com a campanha para me transformar num corruptor de menores, com ali não quero usar a palavra errada para não ser processado, mas com o aval de um delegado da Polícia Civil, que de fato falou que fez a investigação e que de fato, na investigação dele, ele concluiu que eu havia cometido corrupção de menores e deu andamento ao processo. Esse foi o momento mais delicado da minha vida, porque o meu medo era, se isso aqui colar, eu não consigo me recuperar, vai todo mundo achar que eu sou um corruptor de menores. Só para deixar claro para quem está assistindo, o argumento era que eu era um corruptor de menores porque eu falava palavrão, tá? Só para vocês terem uma dimensão. Como eu tinha palavrão em vídeos antigos e esses vídeos não tinham classificação indicativa, porque o YouTube não tem classificação indicativa, eles definiram, e esse delegado da Polícia Civil definiu que eu era um corruptor de menores. Então, ali foi um momento muito sensível, e logo em seguida, quando a gente conseguiu o arquivamento do processo, o Carlos Bolsonaro entrou na Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro de novo, com o mesmo delegado, e conseguiu me indiciar por crime contra a segurança nacional. Ali eu falei, bom, eu vou ser preso. Eu acho que não tem mais para onde ir, eles estão vindo por todas as frentes possíveis, eles têm o aval de gente de dentro muito poderosa e eu vou ser preso. Então foi o momento mais difícil, mais sensível. Agora, Guilherme, o que me salvou, e aí entra a minha preocupação, porque o que me salvou foi ter uma base enorme de seguidores. Muitas pessoas não têm isso. Foram perseguidas, silenciadas, massacradas pela gestão Bolsonaro e até hoje ninguém sabe quem foram essas pessoas, porque não tinham a relevância necessária para o caso ir parar na imprensa. Então, por isso que a gente fundou o movimento Cala a Boca Já Morreu, para poder defender essas pessoas. Nós defendemos dezenas de pessoas que foram tentadas criminalmente, na justiça, serem silenciadas, e a gente conseguiu salvá-las todas. A gente teve 100% de êxito em todos os casos do Cala a Boca Já Morreu, que a gente atendeu pro bono todas essas pessoas. Então, é muito, muito difícil você lutar contra o fascismo, cara. É todo dia e é para sempre. E as sequelas também ficam para sempre, porque o que tem de gente que me acha insuportável hoje, cara, é só você perguntar, assim, o que você acha do Felipe Neto? É um chato, é insuportável. Por quê? Porque enfrentar o fascismo é se tornar insuportável. Mas você também conquistou gente nesse processo, né? Claro, lógico, pelo amor de Deus, né? Não vamos achar também, não, pelo amor de Deus, assim, eu sou muito grato a todas as pessoas que estão comigo, mas eu só estou dizendo uma das consequências, de fato, de você se posicionar politicamente sendo influenciador. Nesse período dessa orquestração, porque eu me lembro que teve coisa do Ministério da Justiça também, que reviu classificação indicativa, né? Ali parecia mesmo ser uma coisa orquestrada. Em outras crises por que você passou, algum momento você chegou a pensar, putz, eu tenho... Você está com 35? Quantos anos você está agora? 35.
tô com, sei lá, 33, 34 anos que você tinha, certamente se você já tem uma situação bastante confortável, alguma vez, financeiramente, alguma vez você já parou nessas crises, parou assim, putz, eu preciso disso, eu vou largar isso tudo de mão, vou, vou me aposentar aos 33 anos? Quantas vezes? Hoje eu já pensei nisso umas 6 vezes. Cara, sim, sim. As pessoas me perguntam bastante isso, inclusive na rua, assim, né? Pessoas que gostam do meu trabalho, claro, né? Por que que você se mete? Guilherme, eu vou te falar uma coisa, são 2 fatores. E se eu não tiver esses 2 fatores muito claros na minha mente, eu posso ser engolido por eles, tá? O primeiro deles é o ego. E eu falo disso abertamente, eu não tenho nenhum problema de falar disso. Porque se eu trato na terapia e se eu tenho isso bem resolvido dentro de mim, eu acho que é fundamental que outras pessoas também possam discutir o tema. Quando a gente é alicerçado a uma determinada posição, a gente é alimentado pelo nosso ego, o ego fica ali o tempo inteiro gritando, né? Chama atenção, puxa para si. E ter isso sob controle é fundamental, porque se eu permito que esse ego tome conta, eu me perco. E aí eu começo a extravasar mais do que é necessário para poder ajudar de fato as pautas. Eu não posso roubar protagonismo para mim de pautas que, inclusive, não são minhas. Isso é uma coisa que também tive que aprender ao longo da vida. Eu via uma causa que fosse antirracismo, anti-LGBTQIA+, fobia, tudo isso, e eu percebia que, tentando ajudar, eu puxava para mim a pauta, porque era meu ego gritando. Então eu tive que aprender também a sair do protagonismo e financiar, bastidor, auxiliar, sem puxar para mim. Mas o ego é um combustível humano e não tê-lo sob controle é um perigo. O segundo fator, aí sim entra de fato a criação que eu tive. Eu fui criado para não aceitar injustiça e eu tenho um problema muito forte com isso, ao ponto de eu realmente ficar sem dormir, ter insônia, ter angústia. E quando eu vejo o que acontece no Brasil, a ansiedade ela treme, os remédios Rivotril fica gritando, pelo amor de Deus, me toma, eu fico me controlando para não tomar, porque a situação do Brasil é uma situação de eterna e constante injustiça. Então, quanto mais você lê, quanto mais você estuda, mais você percebe a injustiça. E quando você tem uma condição financeira, né, elevada, no cenário onde a maioria da população não tem, você começa a também sentir uma certa dose de responsabilidade, cara. Eu estou ganhando esse dinheiro vem do público que me assiste. Se eu não der um retorno para essas pessoas, por que eu estou fazendo isso? Então é um conjunto de coisas que envolve ego, envolve vontade legítima de ajudar, mas que no final das contas tem que ser direcionado. E essa direção, ela acaba vindo no processo natural todo dia de fazer terapia e agir pensando em qual seria a melhor forma de ajudar sem roubar para mim o protagonismo. Você tem haters que te odeiam há mais de 10 anos, assim, pessoas que te seguem te odiando há mais de década? E como é que você lida com haters? Bom, em primeiro lugar, eu vejo que uma pessoa que me odeia há mais de 10 anos me ama muito. Então, isso para mim é muito estabelecido, né? Tipo, o quanto o Silas Malafaia queria me dar um beijo, não tenho a menor dúvida disso. Menor dúvida. Mas eu diferencio muito o que é o hater. Existem vários tipos, tá? De haters. A gente reduz a um só, mas a verdade é que existem inúmeras razões para alguém nutrir um sentimento de ódio por você. Uma delas é isso, né? É o amor. Às vezes a pessoa ela sente uma que nem a criança na escola que para chamar a atenção da menininha puxa o cabelo, né? Ela desenvolve o oposto querendo chamar a atenção. Mas eu tento sempre separar, quando eu vejo uma crítica, eu tento sempre separar. Essa pessoa está tentando me ajudar ou essa pessoa está tentando me arruinar? A pessoa que está tentando me arruinar, ela não vai ter nada para me ensinar, cara. Porque ela é destrutiva. Ela não está ali para tentar mudar nada para o positivo. Ela está tentando destruir aquilo que ela detesta. Já a pessoa que está tentando ajudar, às vezes com xingamento, você percebe que a pessoa, mesmo te xingando, está ali tentando manifestar uma opinião para te ajudar. Eu tento absorver, cara. Eu tento absorver. Teve muita coisa na minha vida que eu aprendi de pessoas que eu achava que me odiavam sem razão. E depois eu fui descobrir que não, eu estava dando razão para isso. Então, ter esse filtro é importante, cara, muito importante. Pessoal, quem quiser fazer perguntas pro Felipe, só procurar a Bibiana ou o Lucas aqui, escrever e eles vão me passar. Nesses anos todos lidando com eles, você alguma vez conseguiu converter haters em lovers? Pelo menos os que de fato te amavam, só queriam uma atenção ali para virar lovers e deixar o ódio de lado?
Esses são mais difíceis, cara, porque como que eles querem a atenção, eu dificilmente vou, né, dar atenção para alguém que está manifestando ódio, eu vou dar atenção para as outras pessoas. Mas eu tive um quadro no meu canal chamado Convertendo Haters, inclusive, que era fazer os próprios fãs irem em pessoas que diziam me odiar e mostrarem, a gente tinha vários recursos para elas mostrarem por que essas pessoas estavam erradas e como elas podiam conhecer meu conteúdo. Cara, tem uma coisa que sempre funciona, que é falar assim, você me odeia? Você me detesta? Você acha que eu sou isso ou que eu sou aquilo? Eu te peço uma coisa só. Já que você me odeia, você está gastando energia para me odiar. Você pode gastar um pouquinho de energia para ver alguma coisa? E aí eu peço para assistir meu canal no YouTube. Assiste 5 dias seguidos meu canal no YouTube, que aí as pessoas descobrem que eu não tenho nada a ver com aquele cara do Twitter ou entendeu? Do combate, do confronto, que eu sou um produtor de conteúdo, cara. No fim das contas, as pessoas mais velhas acabam me conhecendo como um militante. Quando, na verdade, o que eu sou é um produtor de conteúdo para família. Então, quando as pessoas assistem aos vídeos, elas, olha só, aí se divertem, curtem, começam a assistir outro e outro e outro, e assim ela deixa, às vezes, de me odiar para assistir o conteúdo. Para mim, a melhor forma, cara, é pedir para as pessoas assistirem o que eu faço. Costuma funcionar. Você, de vez em quando, não só você, todos os influenciadores são atacados em virtude dos publis que aceitam. Às vezes parece que existe por parte de alguns seguidores uma vontade que o influenciador não fizesse nenhum publi, né, por parte de alguns seguidores. Quais são os seus critérios para hoje aceitar ou não um publi? Como é que você faz a seleção do que você aceita fazer publicidade ou não? Hoje em dia, depois de 5 anos com o massacre na opinião pública que foi feito, né, para a extrema-direita me odiar, hoje eu tenho um distanciamento muito grande das marcas. Porque é natural, o bolsonarismo ele segue com um núcleo duro ali de varia entre 25% e 27% dos eleitores. Mesmo hoje, esse seria um número de pessoas que ainda amam o Bolsonaro. E foi feita uma campanha tão grande de associar minha imagem com isso que é natural que quase a totalidade dessas pessoas nutre um verdadeiro ódio por mim. E não querendo me dar importância, simplesmente essa campanha foi feita ao longo de 5 anos, é inegável. Então, eu acho que é natural as marcas, principalmente marcas que operam aqui no Brasil, elas não querem se associar, porque elas vão falar, pô, vale a pena a gente nutrir aí, trazer para a gente 25% das pessoas com algum sentimento negativo. Então, eu já fui muito criterioso com as marcas, na época que eu não tinha esse envolvimento e não tinha essa rejeição, que, de novo, é uma rejeição de uma minoria mais significativa para fechar a campanha publicitária. E hoje em dia, cara, a gente, de fato, faz as campanhas mais com empresas internacionais, que são empresas que não estão preocupadas com isso, empresas de jogos, normalmente são empresas de jogos, e que veem a conversão e estão, né, dispostas a agir com aquela conversão. E é óbvio, as pessoas, isso é curioso, as pessoas elas têm 2 pesos e 2 medidas na hora de avaliar como elas vão criticar o patrocinador de determinadas coisas. Por exemplo, o que tem acontecido recentemente com a questão dos jogos de cassino online e apostas. Não há hoje uma empresa de mídia que não esteja fazendo campanha para essas indústrias. Para essa indústria, desculpa. Não há nenhuma. Você abre a Rede Globo, você vai ver lá o tempo inteiro todos os sites de bet, todos os sites de cassino passando o tempo inteiro. Todos os times de futebol, 100% dos times de futebol da Série A, estampam alguma marca de cassino ou aposta. Todos os canais da TV a cabo. Mas quando o influenciador faz, é como se a exigência mudasse. Agora todo mundo vai se posicionar sobre o influenciador. Não importa que toda a indústria esteja trabalhando com essas marcas. Então, esses 2 pesos e 2 medidas têm várias razões. As pessoas se sentem mais próximas, as pessoas sentem que poderia ser eu ali, eu não faria, entendeu? Então, ela sente que é uma coisa mais criticável, quando, na verdade, a gente está falando de business, onde há legalidade e há tudo sendo feito conforme a lei manda, não teria por que as pessoas se manifestarem de maneiras diferentes para 2 coisas que são iguais. Mas é o que a gente vê no cenário, infelizmente. Você considera que a profissão de influenciador deve ser regulada? Eu acho que, claro, acho que assim, todo projeto de regulação precisa trazer
para perto, para opinar, as pessoas que são especialistas daquele tema. Né? Foi isso que aconteceu no projeto todo que foi chamado de projeto de lei das fake news, que não é projeto de lei das fake news, é projeto de regulação das mídias digitais, que eu trabalhei junto aos todos os constituintes que trabalharam nesse projeto. São aí mais de 3 anos participando ativamente de reuniões, influenciando e mostrando o que eu acredito, o que eu penso. E se for para criar um projeto de lei para regulamentar a profissão influenciador, como foi feito agora na França e como outros países, a União Europeia com certeza vai partir para o mesmo caminho, os Estados Unidos é questão de tempo, Inglaterra é questão de tempo, a gente precisa conversar. Não, se você falar para mim que vai surgir um projeto de lei do Ângelo Coronel, do nada, inteiro escrito, e você vai olhar e falar, tem que aceitar porque a regulação é boa e tal, calma, vamos conversar, vamos fazer reunião, vamos tentar encontrar os melhores caminhos e começar um projeto de lei. Mas o jeito que as coisas são feitas no Brasil, Guilherme, é muito difícil, cara. É muito difícil. O Brasil não vive um cenário parlamentar de diálogo. É um cenário de eterno conflito e narrativa. Conflito e narrativa. O projeto de lei, que foi chamado de projeto de lei das fake news, você lê o projeto e você lê o que a imprensa fala sobre ele, as coisas não batem. O projeto é uma coisa e o que a imprensa fala sobre ele é outra. Completamente diferente. É como se não lessem o projeto e simplesmente saíssem dando opinião. Então é muito assustador você pensar em criar um cenário de regulação da profissão de influenciador nesse contexto. Mas eu não sou contra. Vamos conversar. Tá certo. Vou ler algumas perguntas aqui da plateia. O professor Érico Felinto, da UERJ, pergunta: Felipe, as universidades são frequentemente acusadas de serem torres de marfim, afastadas da sociedade. Hoje, porém, especialmente no campo da comunicação, os pesquisadores começam a compreender a importância dos influenciadores e da comunicação popular. Como você vê o papel da universidade num cenário em que a democracia está sempre sob ameaça? Cara, é fenomenal essa pergunta, porque eu acho que, de fato, há um distanciamento muito grande da universidade aqui no Brasil e da população. Eu vejo isso acontecendo mais fortemente em outros países, assim, até em questão de respeito. O Brasil passou por um processo de aumento da discriminação contra universidades, né? A gente nem precisa falar o que foram esses 4 anos de Bolsonaro. Eu não vi até hoje nenhuma pesquisa sobre a credibilidade das universidades no Brasil, mas adoraria ver, porque eu imagino que deve ter despencado nesses 4 anos, né? As pessoas achando que as universidades são antros de esquerdismo, de doutrinação, etc, etc, etc. E o próprio MBL também, o tempo inteiro fazendo isso, né? Querendo jogar a população contra qualquer universidade. Isso é um trabalho que precisa ser feito, de fato, de comunicação. Né? As universidades em si, elas precisam de alguma maneira, e aí eu não sei qual, eu não tenho experiência nessa área das universidades, mas elas precisam de alguma forma criar algum tipo de representação, algum tipo de comissão, ou qualquer coisa que seja para poder, eu não sei nem se é possível, mas para mudar esse cenário. Porque a credibilidade das universidades no Brasil está, de fato, ruindo. Essas associações são o tempo inteiro não confrontadas, ou seja, o tempo inteiro é a associação das faculdades com esquerdismo, uso de droga, aborto, fala um monte de coisas que não tem nada a ver com a universidade em si, mas não tem nada que defenda a universidade. Né? Nesse não tem nada. Não há nenhum outro lado. Você tem ali a Uni, o pessoal agindo, né, fazendo... Existem, obviamente, conferências, existem palestras, mas é a comunicação ampla, né? Qual é o trabalho que está sendo feito nos grandes canhões de comunicação que vão atingir as grandes massas para tentar resgatar essa credibilidade? Eu acho fundamental que isso aconteça, fundamental. Inclusive, eu estaria super disposto a contribuir no que for necessário para poder ajudar, né, nesse cenário, porque é lastimável, cara. A gente vê lá fora, nos Estados Unidos, e eu não quero usar Estados Unidos para exemplo de nada, tá? Assim, não quero falar um palavrão, mas dane-se Estados Unidos. Mas a relação credibilidade das universidades e público é uma relação completamente diferente. Então, a gente precisa resgatar essa relação e a gente precisa, principalmente, de mais investimento em pesquisa, porque o que eu percebo é que as pessoas elas vão crescendo a credibilidade quando veem as universidades trabalhando em pesquisas que de fato influenciam a opinião popular, que pautam os debates, que viram o assunto do bar.
E esse é o poder que a universidade tem, acadêmico, de, através do investimento em pesquisa, se tornar referência na hora de se discutir um tema. Eu acho que a gente precisa de muito mais investimento em pesquisa no Brasil. Uma pergunta aqui não assinada. Você foi um importante antagonista do governo Bolsonaro. Foi um período de guerra e a guerra é um motivador. É mais difícil manter a relevância agora sem um antagonista? Estamos num período de pós-guerra virtual? Não, de jeito nenhum, porque vencer o Bolsonaro não foi vencer o bolsonarismo, né? Em relação à minha relevância em si, eu já tenho bastante tempo que, para mim, é prejudicial a relevância política em termos do meu trabalho. Então, essa relevância política que eu ganhei, como eu falei inicialmente, embora tenha ego envolvido, vontade de ajudar, etc., me faz perder volumes muito grandes de dinheiro e oportunidade. Então, não é como se eu tivesse agora aqui pensando, pô, como que eu posso resgatar mais ainda a minha influência política? Não é. Num cenário ideal, eu quero ter zero influência política. Num cenário ideal, eu não precisaria ficar falando sobre nenhum tema político. Adoraria poder ter isso na minha vida. Mas, enfim, a gente sabe que isso nunca vai acontecer, porque não existe política perfeita, não existe regime perfeito. Mas a gente não venceu o bolsonarismo. É uma ilusão acreditar nisso, inclusive é uma armadilha. Né? A gente escuta já essa frase há bastante tempo, que a cadela do fascismo está sempre no cio, e isso é uma verdade. A gente tem agora mais 3 anos aí de gestão Lula, né? Mais o fim desse ano, na verdade, 3 anos e meio. E depois disso, o que vai acontecer? Será que o Lula vai vir para a reeleição? Ele já vai estar numa idade um pouco mais avançada, não sei se ele vai querer isso para a vida dele. Se não for, surgiu alguma liderança? Será que o Flávio Dino vai vir? Será que vai vir o Haddad? Não sei, só sei que nós caminhamos para um possível, novamente, confronto contra o fascismo nas próximas eleições. E se a gente simplesmente agora se colocar num cenário de pós-guerra, onde a gente não precisa se preocupar tanto assim, agora é só ficar ali remediando, a chance de surgir um outro populista, né, como foi o Bolsonaro, essa chance é real, ela existe. Então, não dá para a gente simplesmente dormir no ponto, ficar achando que não tem que continuar o confronto ao fascismo, porque isso é exatamente o que eles querem. Que a gente agora reduza, fique aqui já quietinho, e eles continuem trabalhando para o surgimento de uma nova liderança para as próximas eleições ou para as outras. Outra aqui também sim está assinada. Gostaria de saber se você já teve algum seguidor que te admirava muito e passou a te odiar de repente, a ponto de fazer... de te caluniar, né? De fazer um canal te caluniando. E se teve, como você reagiu a isso? Rapaz, agora assim, pensando, canal me caluniando, tem vários, né, que já fizeram vários vídeos e alguns já foram processados, já perderam, mas eu já vi muito fã deixando de ser fã por questão política, cara. Muitos deles, assim, é um assunto que infelizmente é muito caro para muita gente em termos de radicalização para a extrema-direita. Então, assim, fãs que realmente se convenceram de que eu sou uma pessoa que quero destruir família, que eu quero... Eu sempre pergunto, né, por quê? Sempre que eu encontro alguém falando assim, você é um perverso que quer destruir a família, eu pergunto, por quê? O que eu tenho a ganhar destruindo uma família? O que eu ganhei? Vamos lá, vamos supor, destruir uma família. O que eu ganhei? Eles não têm a resposta para isso, então eles sempre vão para o sobrenatural, que é uma coisa demoníaca, que é uma influência do Satanás, né? Que eu tenho totais relações. E não dizendo que eu não tenha, mas... Mentira, pelo amor de Deus. Mas eu realmente me sinto Ainda bem que a gente não abismado. está ao vivo, hein? Porque iam pegar esse trecho e usar esse trecho contra você a vida inteira. Eu me sinto abismado com o grau das teorias conspiratórias que são padrão para a extrema-direita, né? A extrema-direita ela se alimenta da teoria de conspiração. Se não existir a teoria conspiratória, não há como fundamentar o ódio da extrema-direita. E eles são sem limites, cara. Sem limites, assim. É uma coisa assustadora tudo que eles acreditam, assim, que a Xuxa é esposa do capeta, né, cara? Isso aí foi uma coisa que foi uma realidade. Assim, um tio meu, uma vez, numa conversa, no jantar, esse tio que, inclusive, foi muito influente na minha vida e um dos grandes responsáveis pelo meu ódio ao PT e à esquerda,
Eu nunca esqueço desse cenário específico dele falando ali no jantar, falando, não, eu sei que vocês não vão acreditar e que é óbvio que vocês vão achar que é viagem da minha cabeça, mas a gente sabe lá na nossa igreja, a gente tem informação de que a Xuxa ela não é só uma pessoa que tem impacto, ela é a esposa do Satanás. E ele não falou aquilo, não era uma piada. Ele acredita nisso até hoje. Outro dia alguém fez uma piada ótima, né? Diz que se você colocar o documentário da Globoplay ao contrário e você tocar ao contrário, acontece sei lá o quê. Tem uma pergunta aqui para a gente fechar, que foi feita pelo médico e influenciador digital que está aqui, Daniel Becker, que te antecipou na outra mesa, e ele fez em letra de médico. Então, é impossível de eu entender. Eu estou tentando aqui há horas. Então, eu vou passar o microfone para ele ler a pergunta para você, Felipe, porque eu não consigo entender nada. Então, não vou ler não, Guilherme, obrigado. Felipe, eu sou um grande admirador seu. Eu sou judeu e na tradição judaica a tradição judaica valoriza muito mais não quem é sábio, mas quem se transforma em sábio. Acho que a tua transformação pessoal e política foi admirável e hoje em dia você é uma força muito grande na nossa luta contra o fascismo. Mas eu, no início da tua carreira, eu combati muito você, porque você tinha um trabalho muito forte com crianças e propaganda infantil. Eu me lembro que eu fazia apresentações sobre obesidade infantil e um dos meus slides era uma colagem dos teus vídeos do YouTube, das capas do teu vídeo do YouTube, mostrando todas as loucuras lá de café da manhã com 17 sucrilhos e banho de Nutella na banheira, não sei o quê, e sempre os alimentos ultraprocessados que são notadamente tóxicos para a criança, para adulto também, enfim, hoje em dia eles são considerados assim, a principal causa de adoecimento da humanidade. Eu queria saber, atualmente, que você sofreu essa transformação toda, que você já falou um pouco da tua relação com a publicidade hoje, como está a relação sua e a do Lucas, que é um grande influenciador de crianças, em relação à propaganda infantil, especialmente desse tipo de produtos? Com certeza, ótima pergunta. Inclusive, assim, é importante separar, né, quem sou eu, quem é meu irmão, que às vezes as pessoas viram um grande, eu não lembro quem foi que fez, né? E eu acho isso muito legal, inclusive, significa que a gente fez um trabalho tão bacana que até se confunde na mente das pessoas. O Lucas é quem fez esses vídeos, né, dos sucrilhos, Nutella e tudo, mas eu contribuí para um cenário na época ali, 2015, mais ou menos, 2016, para... Sabe qual é o problema? Ninguém ensinou a gente. Eu não estou aqui para posar de vítima, não. Muitos erros foram cometidos, mas não tem faculdade, não tem curso, não tinha ninguém para dizer para a gente, olha só, isso aqui é uma empresa querendo se aproveitar de você para te colocar numa roubada. Então era tudo na base do feeling. A gente ia ali olhando e tentando ajustar, isso aqui pode, isso aqui não pode, e aí eu, na época, em 2015, 2016, não tinha nem condição financeira ainda para ter uma estrutura que eu tenho hoje, jurídica. Gente, sim, sem brincadeira, o valor que eu pago hoje só na estrutura jurídica daria para eu sair do Brasil e morar em outro país, só com esse custo. E aí lá eu não teria esse custo porque não teria a quantidade de processos que eu tenho, né? Estaria em outro país. É muita grana para você ter essa estrutura de consultores dispostos a te ajudar ali 24 horas por dia. Na época a gente não tinha nada disso, a gente não tinha estrutura nenhuma. Então quando surgia uma ideia, a ideia era feita e a gente ia aprendendo depois que tinha feito cagada. Não estou me defendendo usando isso como argumento de que eu não fiz nada errado. A gente teve as sanções necessárias do CONAR, a gente teve investigação de Ministério Público para ver se o que tinha acontecido ali configurava crime ou não. E eu respondi a tudo e fui lá e mostrei toda a verdade. Sempre fui um livro branco, assim, né? Uma página em branco para mostrar para todo mundo o que eu fiz ou o que aconteceu. E eu lembro de um caso específico que foi terrível, que foi quando a gente caiu na lábia, né, de empresários e tudo para fazer uma campanha que as pessoas ligavam e aquela ligação era cobrada e cada ligação era um cupom para você concorrer a um sorteio que você ia poder visitar a nossa casa. Cara, foi assim, a gente foi convencido disso porque mostraram inúmeras vezes em que isso era feito na televisão
e que era uma questão de tempo, isso ia tomar a internet, todo mundo ia fazer e tudo mais, e eram grandes empresários do setor de telecomunicações falando para a gente aquilo, e eu e meu irmão olhamos e falamos, pô, maneiro, vamos lá, vamos fazer, pô. Se não tem nada de ilegal, não tem nada de errado, e de fato não tinha nada de ilegal, fizemos tudo dentro da lei. Só que quando eu vi aquilo no ar, assim, eu falei, cara, o que a gente fez, mano? O que a gente fez? Conclusão, foi terrível para a nossa imagem e a gente não ganhou um centavo. Porque no final das contas, enfim, como eu falei, eu não quero ser processado, já gasto muito com advogado, mas quem fez aquilo com a gente ficou com o dinheiro todo. E assim foram vários erros. Hoje, depois, ali em 2018, 2019, que eu e meu irmão, a gente começa a ter uma dimensão do tamanho das coisas, da proporção das coisas, a gente começa a investir dinheiro em ter uma equipe ao nosso lado. Hoje, o Lucas, ele tem uma estrutura que, se vocês puderem conhecer, né, entrar no canal, nos outros canais dele que ele mostra bastidores, vocês vão se surpreender muito. O Lucas hoje tem uma estrutura inteira de pedagogia dentro da Lucas Tum, né, que é a empresa por trás de tudo. O Lucas tem 2 prédios aqui na Barra da Tijuca, onde tem uma estrutura, uma infraestrutura para criação de conteúdo colossal. Não tem uma linha de texto em qualquer conteúdo produzido pelo Lucas que não passe pela análise criteriosa de advogados, psicólogos e pedagogos. Porque ele fala com criança. Eu já falo com adolescente e adulto. Eu tenho um público infantil reduzido, exceto na minha saga Minecraft. Se vocês têm alguma criança que vocês conhecem que gosta do meu conteúdo, provavelmente ela assiste a saga Minecraft. A minha saga Minecraft segue os mesmos critérios. Os meus outros conteúdos têm todos classificação indicativa. O meu canal e o canal do Lucas são os únicos canais que eu conheço no YouTube que tem classificação indicativa em todos os vídeos. Todos. E nós apagamos bilhões de visualizações. Nós apagamos, tiramos do ar vídeos que, somados, tem bilhões de views, porque a gente analisou, e a equipe pedagógica analisou e falou, isso não é bom para criança. Então é isso, é ter responsabilidade, corrigir as cagadas, aprender e ensinar. Porque hoje o que eu tento fazer é, sempre que eu posso, falar com influenciadores sobre esse meu aprendizado. Mas, infelizmente, também é um processo de aprendizado para eles. Agora, também é importante separar o que é verdade e o que é fake news, porque, em minha defesa, teve coisa aí que era mentira, como dizerem que eu fiz uma palestra falando que lugar de criança é no supermercado. Isso nunca aconteceu. Né? Eu fui fazer uma palestra contratada num evento e tudo mais, e descobri depois que os caras tinham colocado essa frase no painelzinho que tinha lá no evento. E aí, quando eu descobri, eu quis até processar os caras por isso e tal, mas, enfim, no final a gente conversou e tal, os ânimos se aquietaram, mas viralizou na internet, que eu tinha feito uma palestra com esse tema. Eu jamais falaria isso na minha vida. Então, assim, entre fake news e verdades, errei muito, aprendi muito, e hoje acredito que dentro desse contexto de publicidade infantil, eu e o Lucas estamos num cenário extremamente positivo. Felipe, para a gente fechar, o que você diria hoje para alguém que está começando como influenciador digital ou que te diga que quer ser influenciador digital? Olha, cara, o cenário hoje está feio, tá? O vício de crianças e jovens em telas, em formatos verticais, ele mudou tudo. Tudo. Se nada for feito em relação a isso, inclusive, eu tenho bastante receio para o nosso futuro próximo já. As telas, esse vício, esse comportamento compulsivo das crianças e adolescentes com timelines infinitas de vídeos curtos, como TikTok, Reels, Shorts no YouTube, Quai, essas plataformas, comprovadamente, né, com diversas referências bibliográficas, científicas e de pesquisa, que eu não vim preparado para apresentar para vocês, porque, né, não era esse o tema, mas demonstram que há uma preocupação legítima com os aumentos exponenciais de graus de ansiedade, depressão e diversas outras consequências, né, psicológicas na mente da garotada. Então, hoje, para você ter relevância no cenário, não é mais qual é o conteúdo que você está criando, mas qual é o fator de viralização algorítmica que você está conseguindo fazer em menos tempo possível. Então, assim, eu não recomendo essa vida para ninguém. Então, eu posso te dizer, cara, que nesse momento, dentro desse cenário, eu já estou tirando meu time de campo em relação a esse tipo de conteúdo. Eu vou continuar...
não querendo traçar qualquer grau de comparação, pelo amor de Deus. Mas sabe a Adele, que perguntaram para ela assim, e esse novo mundo do TikTok aí, você vai mudar suas músicas e tudo mais? Ela falou, não, eu vou continuar fazendo músicas para quem tem a minha idade. Então, sinceramente, eu olhei para isso e falei, bom, é um discurso válido. Eu vou continuar criando o conteúdo que eu gosto de criar para a galera que gosta de me assistir. Mas, de fato, para quem quer se tornar criador de conteúdo hoje, eu diria, olha, eu não sou a melhor pessoa para te aconselhar, não, porque eu não vou te mandar fazer shorts dançando, eu não vou te mandar, com 14, 15 anos, fazer um vídeo de calcinha para o TikTok, e eu não vou te influenciar a produzir o tipo de conteúdo que hoje é assistido, recomendado e viralizado nos algoritmos dessas plataformas de vídeos curtos. Então, talvez eu não seja a melhor pessoa para te aconselhar. Felipe, muito obrigado. Valeu demais pelo papo, pelo tempo. Tenho certeza que todo mundo gostou aqui, pelas perguntas, pela interação. Valeu e vamos seguir na batalha por construir redes mais saudáveis, né, para todo mundo, para vocês, influenciadores, e para a gente, seguidores. Valeu. Valeu, querido. Muito obrigado, galera. Obrigado, valeu. Valeu, pessoal.